paz do nosso amado Senhor Jesus para todos os irmãos. Irmãos, graças ao Senhor, Deus tem proporcionado mais uma oportunidade para nós, Deus de poder desfrutar da sua palavra. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, antes de iniciarmos o compartilhar dessa mensagem. Amado e querido Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, para todas as coisas. Senhor, nós vivemos pela Tua causa, por causa do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, obrigado por esse dia, por essa oportunidade que Deus tem nos dado, de mesmo fora das reuniões presencial, nós poder desfrutar da Sua presença no Espírito com os irmãos. Senhor, guarda-nos nesta noite. Senhor, Tu sabes da nossa condição, não somos autossuficientes, não temos condição própria, mas a nossa suficiência vem de Ti. Tu és tudo que nós necessitamos. Guarda-nos, Senhor, nesta noite. Abre o nosso coração para a Tua palavra. Queremos desfrutar da Tua palavra como espírito e vida. Supre-nos, Senhor, nesta noite. Supre os irmãos com a Tua palavra, que é vida para todos nós. Ó Senhor Jesus, nós oramos e Te pedimos e Te agradecemos em Teu nome santo. Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós chegamos à quarta mensagem, ou melhor, a quarta semana do nosso alimento diário, que tem como título, como da série, os ministros da nova aliança. Esse alimento diário, ele tem como tema, a minha graça te basta. Então, isso está baseado numa experiência do apóstolo Paulo, e quando ele sofria de uma enfermidade, e ele orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho da carne dele. E a Bíblia fala que ele orou por 3 vezes. Pela última vez, o Senhor falou com ele que a graça dele bastava para Paulo. Então, essa palavra, irmão, graça, ela é uma palavra muito rica. Ela é uma palavra latina, que é traduzida para o grego. Ela tem o sentido de amor incondicional, ou dono gratuito. Então, isso foi justamente o que o Senhor fez por nós. O irmão Atimani, ele era muito observador das palavras, e ele se interessava por descobrir o significado das palavras. E ele pôde fazer uma tradução maravilhosa para essa palavra, graça. Ele traduziu essa palavra, graça. Ele diz que graça é Cristo tendo sido dado a nós para a nossa porção, ou melhor, é Cristo tendo sido dado a nós para o nosso desfrute, como a nossa melhor porção. Então, realmente, graça é Cristo, graça é amor. Tudo isso é a definição dessa palavra graça. E foi justamente o que o Senhor fez por nós. Ele nos alcançou através da sua graça. E esses dias, irmãos, nós temos observado que, apesar de ainda nós estarmos na situação do isolamento, mas Deus tem dispensado a sua palavra para nós de uma forma tão rica. Eu tenho observado assim, todos os dias eu olho na postagem, os irmãos, as irmãs, até mesmo os irmãos do Guanambi. Eu louvo ao Senhor porque os irmãos estão abraçando essa palavra com muito afinco, eles estão desfrutando dessa palavra, eles estão comendo essa palavra, e essa deve ser a nossa atitude, graças ao Senhor, mesmo sem as reuniões presenciais, mas nós estamos desfrutando dessa palavra. Eu pude ver, irmãos, essa semana, que assim, o inimigo, ele tem as suas artimanhas, mas Deus, ele é sábio. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria de Deus significa que Deus tem muitas formas de agir. E nós podemos ver que essa estratégia que o inimigo armou para poder haver esse isolamento, essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, por outro lado, Deus usou a sua multiforme sabedoria para poder, junto com a nossa família, em nossas casas, mesmo em nossos lares, nós poder desfrutar mais da palavra do Senhor. E esses últimos dias, Deus tem dispensado essa palavra
de uma forma tão rica para nós. Irmãos, até mesmo o Salmo 23, que é um salmo tão conhecido entre todos os cristãos. Mas Deus tem revelado algo precioso nesse Salmo 23, porque o Salmo 23, ele fala dos verdes pastos, mas ele fala também do vale da sombra da morte. Só que antes de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós experienciamos essas águas de descanso, esses pastos verdejantes. E pelo fato de nós antes desfrutarmos dos pastos verdejantes e dessas águas de descanso, nós podemos enfrentar as situações que surgem no dia a dia. Isso tem fortalecido realmente a nossa fé, a nossa condição cristã, espiritual, diante das situações que têm acontecido. E eu queria, irmãos, ainda assim, desfrutar com vocês, porque o alimento diário dessa semana, como já falei da série Os Ministros da Nova Aliança, e também ele tem como tema a minha graça te basta. E como essa graça ela foi dispensada para nós através do nosso Senhor Jesus, eu quero ler com vocês em João, no capítulo 1 e o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então esse versículo, irmãos, ele é muito precioso. Vejam que ele fala de duas coisas importantes. Ele fala de graça e verdade. A graça, nós já falamos para os irmãos, que traduzindo do latino para o grego, essa palavra é amor incondicional ou dom gratuito. Então, o Senhor nos amou de tal maneira que Ele nos deu de graça a sua própria pessoa. A tradução dessa palavra graça para a teoria cristã é que a graça é um favor que nós não merecemos. Sim, também é isso. Mas se nós olharmos, irmãos, de uma forma cuidadosa, nós podemos ver que essa graça, ela não trata-se simplesmente de um favor. O que é um favor? Um favor, alguém pode fazer um favor para outro, do tamanho que ele seja. Ele pode fazer um favor para alguém, mas ele continua vivendo. Mas o Senhor, a experiência do Senhor em dispensar esse favor para nós, não foi dessa maneira. O Senhor, ele morreu por cada um de nós. Ele deu a sua vida. Então não foi simplesmente um favor. Ele se deu por cada um de nós. A nossa condição era de miserável, pecador, inimigos, destituído da glória de Deus. Mas ele veio como graça para nós. Então, e como amor. Então, esse versículo, ele fala assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso significa que quando Cristo veio, essa graça veio junto com ele. Então, o irmão Latimani, ele fala que graça é Cristo, tendo sido dado para nós como nossa melhor porção para o nosso desfrute. Então, podemos dizer que graça é o próprio Cristo. E também amor é o próprio Cristo. Que em João 14,6, o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, graça e verdade é o próprio Senhor. E também o caminho. Então, irmãos, esses dias nós temos desfrutado, nós temos ouvido muito a respeito de valorizarmos a palavra. Todas as coisas que o Senhor fez no universo, Ele fez através da sua palavra. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos ali na criação, no início, tudo o que Ele fazia era por meio da sua palavra. Ele ia falando e as coisas iam acontecendo. E hoje, irmãos, não pode ser diferente. Tudo que Deus faz ainda é por meio da sua palavra. Por isso, há uma advertência para cada um de nós, valorizarmos a palavra. Irmãos, nós vemos, muitas vezes, há um impedimento muito grande de nós valorizarmos, praticarmos, vivermos, aplicarmos essa palavra para nós mesmos. Por quê? Existe um impedimento, existe um empecilho.
existe uma terrível coisa de dentro de cada um de nós, que é a dureza de coração. Muitas vezes essa palavra vem como no semeador, a parábola de Mateus 13, quando o Senhor Jesus falava a parábola de Mateus 13, ele fala ali do semeador, ele fala da semente, ele também fala da boa terra, ele fala da terra, o solo, onde aquela semente foi semeada. E nós podemos ver ali diferentes tipos de solo. Onde a terra, a semente caía, um lugar tinha pedra, outro tinha, a terra estava dura, outro tinha espinho, outra tinha espinho. Finalmente, graças ao Senhor, até que por fim ele encontrou uma boa terra. Onde essa terra, essa semente pôde penetrar, ela pôde germinar, e ali ela cresceu, ela frutificou e ela deu frutos. Então, isso, irmãos, nós podemos ver que tudo isso significa, quando a palavra não encontra espaço em nós, para poder fazer com que essa vida desenvolva dentro de cada um de nós, e nós possamos praticar essa palavra, o único problema é esse, é a dureza do coração. Nós vemos que na história dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, eles testificaram a respeito da boa terra de Canaã. E quando eles falaram, aquilo que eles falaram, eles não falharam no que eles falaram. O que eles falaram era verdade. Tudo que eles falaram com respeito à boa terra, aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e Jacó, tudo que eles testificaram para o povo era aquilo mesmo. Eles não falharam naquilo que eles falaram. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Daquela geração que saiu do Egito, unicamente Josué e Caleb entrou na boa terra de Canaã. Isso significa que, quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, no versículo 10, fala por que o povo não entraram ali. Eles sentavam-se para comer, beber e levantavam-se para divertir-se. Então, eles ficaram prostrados no deserto. Eles não entraram na boa terra de Canaã, naquele descanso que Moisés tinha falado, Josué também tinha falado naquele descanso que eles entrariam. Mas Deus, ele prometeu, irmãos, um outro descanso. Ele diz que resta ainda, no livro de Hebreus fala, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, hoje, nós estamos aguardando essa promessa que Deus fez. Então, voltando ainda ao que falamos sobre a questão deles não terem entrado na boa terra. Por que o povo não entrou na boa terra? A Bíblia fala que eles foram rebeldes ao que Deus falou. Eles não deram ouvido ao que Deus falou. Eles não acreditaram no que Deus falou. Então, tudo isso foi empecilho para que eles entrassem na boa terra de Canaã. E agora, irmãos, assim, o irmão Miguel, o irmão Ezra, o irmão Pedro, todos eles vem advertindo sobre essa questão, a darmos ouvido à palavra que está sendo falada. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo resta para nós. Então não é mais tempo de nós ficarmos dando oportunidade para as nossas escolhas, para o que nós achamos, para nossas atitudes. Nós precisamos hoje nos posicionar com respeito a ouvir, com respeito a praticar, a dar ouvido realmente ao que está sendo falado para nós. Vejo isso, que tudo que está sendo falado como um alerta, como uma trombeta tocando, para que nós nos posicionemos para a hora da batalha. Eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias 15 e 16, que fala assim: achada as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, aqui eu achei muito rico essa semana, quando por 2 vezes já nós desfrutamos dessa mensagem que está sendo dada por o irmão Miguel, e nós temos desfrutado muito sobre essa questão dessa palavra que tem falado, sobre o valor da palavra. Então, essas palavras, esse versículo fala assim: achada as tuas palavras, logo as comi. Irmãos, ninguém come uma coisa logo que encontra,
se aquilo não for atraente à pessoa, se ele não tiver com desejo de comer, não tiver com vontade de comer, ninguém toma essa atitude. Então, Jeremias, ao proferir essas palavras, ele demonstra para nós que havia dois sentimentos em Jeremias. Primeiro, de encontrar essa palavra, e depois um sentimento de comer. Então, a vontade de comer. Ele diz assim: achando as tuas palavras, achada as tuas palavras, logo as comi. Então, irmãos, como é precioso isso. Essa mesma palavra, tanto no livro de Jeremias, como no livro de Ezequiel, como no livro de Apocalipse, todo fala a palavra semelhante a essa, sobre a palavra penetrar nas nossas entranhas, penetrar no nosso interior. Hoje, nós não podemos ficar mais ouvindo somente as palavras, somente uma questão de ouvir por ouvir. Mas essas palavras que estão sendo faladas, elas precisam fazer em cada um de nós isso que fez em Jeremias. Então, comer, e disse que ela dentro, ele fala assim, achar as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor dos Exércitos. Então, elas foram gozo e alegria para o coração. Então, veja que essa palavra, ela produziu algo dentro do interior. Não foi somente uma questão de ouvir, mas ela produziu algo interior. Ela produziu gozo e alegria. É isso que essas palavras hoje precisam, irmãos, realmente produzir. Nós vemos aqui em Mateus 13:15, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se converta e seja por mim perdoados. Aí o versículo 16 fala assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Irmãos, como é sério isso? Como é sério isso? Muitos desejaram ver o que os discípulos tinham visto e não viram. Então, a mesma coisa hoje acontece conosco. Irmãos, nós somos privilegiados, graças a Deus. Nós não temos desculpa nenhuma para chegar diante do Senhor e darmos alguma desculpa porque não podemos ser vencedor. Porque tudo que é suficiente hoje, tudo que precisa para que nós sejamos vencedor, Deus tem disponibilizado para nós, que é a sua palavra viva. Então, o versículo, ele fala assim: atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e rebate logo, e recebe logo, desculpe, irmão, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100 e a 60 e a 30 por um. Irmãos, aqui tem uma coisa importante, que é ouvir a palavra e compreender. Hoje eu vi uma frase, essa semana eu vi uma frase importante, que o irmão dizia assim,
que se nós não entendemos a palavra do Senhor, nós não podemos, quando nós não entendemos a palavra do Senhor, nós não podemos servir ao Senhor adequadamente. Porque a coisa que nós temos para poder nos alinhar, para poder nos orientar, para poder nos dar a direção, é a palavra do Senhor. Graças a Deus que hoje nós temos a palavra fundamental, mas também nós temos a palavra de alinhamento. Nós temos aquela palavra, a palavra escrita, a palavra que é para todas as pessoas, mas nós temos também uma palavra de alinhamento, que é a palavra profética. Essa palavra que nos faz andar numa só direção, que nos faz ouvir uma só trombeta. Isso, irmão, é precioso, que nos faz ter um só falar. Então, isso é muito rico para nós. Nós temos essa palavra. Mas também nós vemos aqui em Mateus 7, que fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos, vejam só, aqui houve um terremoto, uma tempestade sobre essa casa, mas no início da sentença desse versículo diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então a questão aqui é a base, o que dá a base para a sustentação dessa casa é a palavra. E nós vemos aqui o outro versículo que ele fala assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a questão aqui as duas casas sofreram as mesmas tempestades, o mesmo terremoto. Elas foram atacadas pela mesma situação, mas uma caiu e a outra não caiu. A diferença aqui é que uma estava edificada sobre a rocha. Então, irmãos, essa que estava edificada sobre a rocha é porque ouviu a palavra e praticou. A que caiu é porque ouviu e não praticou. Então, irmão, hoje corre esse perigo para nós. Nós precisamos ouvir essa palavra, mas não somente ouvir, nós precisamos ouvir, mas guardar para poder edificarmos a igreja do Senhor. O primeiro dia, na segunda-feira do alimento diário dessa semana, fala algo que nos chama muita atenção, que fala sobre os ministros, que é o assunto, o tema do nosso alimento diário, mas fala também sobre a coordenação do corpo. Irmãos, como eu achei importante isso. Eu quero ler com os irmãos que está em Efésios capítulo 2, versículo 16, que fala assim: de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Eu louvo ao Senhor porque hoje, nas lives que estamos assistindo com os irmãos, com o irmão Pedro, irmão Miguel, irmão Ezra, até mesmo com César, uma mensagem ou melhor, uma live que assistimos essa semana com respeito ao serviço de música, nós vimos os irmãos procurando envolver os irmãos, incluir os jovens, incluir todos aqueles que querem servir, porque, irmãos, isso é muito importante. A igreja é um corpo, e esse corpo tem muitos membros, e o funcionamento desses membros cooperam para a edificação do próprio corpo. Então isso é maravilhoso quando nós vimos os irmãos, incluindo os irmãos do serviço da igreja. E eu gostaria de ler os irmãos aqui, que fala assim: um ministro, isso está na segunda-feira, irmão, na página 55, que diz assim: um ministro da nova aliança não é autossuficiente. Então, dentro dessa série de mensagens que foram dadas para nós sobre a questão dos ministros, uma coisa, irmãos, vários aspectos dos ministros já foram falados nessa série de mensagens.
Mas hoje, ou melhor, segunda-feira, no nosso alimento diário, iniciando a semana, falou-se sobre essa característica do ministro. Ele não pode ser uma pessoa autossuficiente. Até porque esse ministro, ele aprendeu com o seu mestre. O Senhor Jesus, ele era tal pessoa que era humilde, ele era simples, que é um dos assuntos também dessa semana, que está no final da semana, na segunda-feira. Simplicidade, simplicidade. O Senhor era muito simples. E nós podemos ver isso também na pessoa do apóstolo Paulo. Ele fala assim, o tema desta semana, ou o tema da mensagem desta semana é: a minha graça te basta. Diante disso, veremos que o ministro da nova aliança reconhece que sua suficiência vem de Deus, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, essa é a chave. Quando nós, esse invocar, não é um chavão que nós usamos, não é uma teoria que nós usamos, não é uma doutrina que nós temos que todos têm que invocar, mas esse invocar é uma necessidade que nós temos interiormente de declarar para o nosso Senhor que dependemos dele, como a criança que não tem condição própria ainda de fazer nada, e tudo que ela vai fazer, ele chama o pai e a mãe. Também se invocar quer dizer isso: Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu não posso, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. O ministro da nova aliança não é autossuficiente. Em 1 Coríntios, antes de falar dos dons espirituais e do desenvolvimento do ministério e a operação da igreja, Paulo mostra a importância de invocar o nome do Senhor. Está em 12, 1 e 5. Essa prática comprova que, de fato, nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3 e 5. Em 2 Coríntios vemos que somos vasos de barro, porém nele temos um tesouro. Embora nossa estrutura seja simples e frágil como barro, esse tesouro que há em nós torna-nos preciosos para Deus. Nosso valor não é medido pela qualidade do vaso. Irmãos, como isso é precioso. Ele fala assim, nosso valor não é medido pela qualidade do vaso, e sim pelo conteúdo. No entanto, precisamos zelar por nosso corpo, para que ele se torne um instrumento nas mãos de Deus. Como ministro da nova aliança, vivemos para fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus não veio à terra para cumprir sua agenda, mas para fazer a vontade de Deus. Isso nós vemos, irmão, na Bíblia, em todo o Novo Testamento, a submissão do Senhor Jesus. Tudo que ele ia fazer, ele falou: eu não faço isso por mim, eu não vim fazer a minha vontade, isso eu faço pela vontade do Pai, isso não compete a mim, isso não é. Tudo que ele falava, não fala por mim, tudo o Senhor falava isso, em tudo ele dependia do Pai. E fala assim, nós também devemos empenhar-nos em fazê-la, não porém pela nossa suficiência ou por ostentação de sabedoria humana, mas pela manifestação do seu poder. Em 1 Coríntios 2, do 1 a 5, fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentações de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor, e grande tremor, que eu estive entre vós. As minhas palavras, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, isso é um grande exemplo de uma pessoa que aprende com o seu mestre. Jesus era tal pessoa, era humilde, era simples. Paulo, pelo fato dele, mesmo não tendo andado com o Senhor,
mas ele conhecia essas qualidades do Senhor. Aí ele pôde testificar aqui. Ele falou para os irmãos de Corinto que quando ele esteve no meio deles, ele não procurou saber nada, ele não foi mostrando sabedoria, apesar de que Paulo era muito sábio, mas ele não foi mostrando sabedoria para os irmãos, mas a palavra dele foi uma palavra de sabedoria, foi uma palavra de amor, não foi ostentando o saber, mas foi mostrando, se humilhando diante dos irmãos, pedindo com rogos, entendeu? Isso é coisa muito importante, irmãos. Porque Paulo era essa pessoa que conhecia o seu Senhor. Então, aqui ele fala assim, a sabedoria humana pode até mesmo, olha irmãos, que coisa importante, a sabedoria humana pode até nos impressionar por algum tempo. Contudo, ela passa, não é permanente, mas quando somos tocados pelo poder de Deus, seu trabalhar permanece em nós. Por essa razão, quando ministramos a palavra, ou servimos o Senhor de maneira prática, devemos sentir o peso da responsabilidade e não pensar que somos autossuficientes. Precisamos reconhecer nossa capacidade, servindo nossa incapacidade, servindo a Deus com temor e tremor e declarando que dependemos totalmente dele, invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus, precisamos restaurar essa prática e aplicá-la em nosso viver. Essa é a característica de um ministro da nova aliança. Nós que servimos ao Senhor, devemos saber nossa função no corpo, a função dos demais membros que servem conosco. Não estamos sozinhos. Há muitos membros do corpo de Cristo, mas nem todos têm a mesma função. Então é por isso que hoje há essa necessidade dessa inclusão de vários irmãos no serviço. Nós vimos ontem uma live que foi muito precioso aquilo ali. Os irmãos que participaram da gravação dos CDs em Conquista, e muitos irmãos estavam envolvidos naquilo ali, e cada um contando a sua experiência, de como começou, como foi conduzido, a dificuldade que teve, mas a paciência de César e dos irmãos, conduzindo toda a situação. Irmãos, como isso é precioso. Deve haver esse sentimento em nós, em nosso coração, incluir os irmãos. E voltando ainda, irmãos, o que falamos sobre a questão das pedras do coração, para que essa palavra possa penetrar e produzir frutos. Irmãos, nós precisamos verificar o que é que há ainda em nosso coração, que impede de nós podermos receber essa palavra e colocarmos em prática. Hoje existem muitos bons ouvintes, os ouvidos abertos para ouvir, entendeu? Até uma mente rápida para raciocinar, para fazer a sua própria tradução daquilo que ouviu, mas nós precisamos ter um coração alargado, aberto, para ouvir a palavra, fazer como o livro de Apocalipse, irmãos, aquelas 7 cartas que foram escritas ali na ilha de Patmos. João escreveu na ilha de Patmos para as 7 igrejas da Ásia. Ali, todas aquelas 7 igrejas, aquelas 7 cartas, tinha uma sentença que dizia assim no final: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, veja só que esse versículo não fala só quem tem ouvido. Ouvido todo mundo tem, mas a sentença diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, isso trata-se não somente de um ouvido físico, mas de um ouvido espiritual. Pelo fato de a palavra ser espírito e vida, nós precisamos também usar os nossos ouvidos espirituais para ouvir, para fazer como lemos no Jeremias 15:16, achada as tuas palavras, logo as comi. Então, essas palavras, elas não podem ser simplesmente como uma palavra de um jornal, como uma palavra de um livro qualquer, como qualquer coisa que vivemos. Não, essa palavra, nós precisamos saber que ela é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Foi essa palavra que um dia tirou você e eu do mundo. Tirou nós da vida vã que nós estávamos vivendo.
tornou nós amigos de Deus, que antes éramos inimigos. Nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus. Tudo isso foi através dessa palavra. Por isso, irmãos, que essa palavra, ela precisa ter o seu valor. Quem vai valorizar essa palavra? É quem conhece ela, irmãos. Quem não conhece, não dá valor. Se você der uma nota de R$100 para uma criança de 6 meses ou de 1 ano, ela pode até rasgar essa nota. Ela deixa em qualquer lugar, ela brinca e deixa em qualquer lugar, porque ela não conhece o valor que tem essa nota. Se você der uma pepita de ouro, é a mesma coisa. Então, nós não podemos ter a mesma atitude dessa criança. Nós precisamos saber que essa palavra, ela tem produzido vida para nós. Ela tem trabalhado em nosso interior. Ela tem, mesmo diante, irmãos, de tanto do que está acontecendo, mas nós dentro de casa podemos nos alegrar e nos regozijar com a preciosidade que há nessa palavra. Graças ao Senhor. Irmãos, eu quero terminar o meu compartilhar por aqui, que os irmãos tenham um bom desfrute dessa palavra e que não tomem essa palavra como um mero conhecimento, mas vamos recebê-la em nosso coração, para desfrutarmos, para digeri-las, para que essa palavra torne no nosso interior, como tornou-se no coração de Jeremias, gozo e alegria. Jesus é o nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade.